Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Este vídeo é a parte 3, a parte final deste projeto, deste Papai Noel praieiro muito moderno. Então, se você quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo dessa terceira parte. Já aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com suas amigas. Então, aqui, pessoal, já enchi o nosso Papai Noel, já fiz aqui as duas carreiras para fazer o pescocinho dele. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto. Um pontinho baixo e um aumento. Vou fazer essa sequência até aqui o finalzinho da minha carreira. Agora, pessoal, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência até o final do meu trabalho. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, nosso primeiro, segundo, terceiro ponto baixo e nosso aumento. Vamos fazer essa sequência até o finalzinho da nossa carreira. Então, aqui, pessoal, eu fiz os meus 3 pontos baixos e um aumento. Eu fiz 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem aumento e sem diminuições. Finalizando as 6 carreiras, vocês vão fazer aqui o primeiro pontinho, vocês vão fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Você vai fazer essa sequência até o final do trabalho. Feita aqui, então, os meus 3 pontos baixos e uma diminuição, agora, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui é o meu primeiro ponto. Segundo, e uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o finalzinho da minha carreira. Nessa próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição até o finalzinho aqui do nosso trabalho. Então, pessoal, aqui eu enchi a cabecinha, tá? E aí, eu fiz, então, aquele um ponto baixo e uma diminuição. Depois, eu fiz 6 diminuições. E depois, eu fiz um anel mágico invertido usando agulha de tapeceiro, certo? E vai ficar assim, então, a cabecinha do nosso Papai Noel. Agora, pessoal, vamos fazer, então, o narizinho do nosso Papai Noel. Vamos fazer aqui um anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o meu anel. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, aqui, vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Nós vamos fazer 6 pontos baixos nessa próxima carreira aqui, e depois vamos fechar aqui o nosso anel mágico, e aí depois é só nós costurar no nosso Papai Noel. Agora, vamos fazer a barbinha do nosso Papai Noel. Então, vamos fazer o anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel.
Agora, vamos fazer 6 aumentos. Então, é 2 pontinhos baixos no mesmo pontinho de base. Vamos fazer isso até o finalzinho aqui da nossa carreira. Então, aqui, depois de fazer os meus 6 aumentos, eu vou fazer 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro pontinho. Vou marcar esse primeiro ponto da minha carreira. E vou fazer o meu aumento. Eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento até o finalzinho aqui da minha carreira. Finalizei aqui, então, a minha carreira de um ponto baixo e um aumento. Agora, aqui, nós vamos fechar aqui o nosso trabalhinho, vamos unir essas duas partezinhas aqui. Então, eu vou centralizar aqui, deixando esse meu último aumento aqui bem aqui no ladinho. E vou pegar aqui uma alcinha desse lado do trabalho e uma alcinha do outro lado do meu trabalho e vou fazer um ponto baixo. Vou pegar uma alcinha desse lado do trabalho, uma alcinha aqui do outro lado e fazer um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência até o finalzinho aqui do trabalho. Agora, vamos fazer o bigode do nosso Papai Noel. Vamos, então, fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na correntinha aqui do ladinho, pulando essa nessa aqui, vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer um ponto alto, vamos fazer um ponto alto duplo, aqui vamos fazer meio ponto alto, vamos fazer aqui um ponto baixo e finalizamos aqui o bigodinho do nosso Papai Noel. Depois aqui é só fazer o arematezinho aqui e depois nós vamos costurar essa peça aqui no nosso Papai Noel. Então, eu aconselho deixar aqui um pedacinho de fio para vocês poderem fazer o acabamento e costurar na peça. Então, agora, pessoal, vamos fazer a sandalinha. Então, vamos fazer aqui na cor marrom, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na correntinha aqui ao lado, já vamos fazer um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, na próxima mais um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, e nessa última correntinha aqui, nós vamos colocar 3 pontos baixos nela. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui, vocês vão ver que vai abrir um pouquinho, tá? Mas depois a gente puxa esse fiozinho aqui, ó, tudo certo. Fiz aqui os meus 3 pontos baixos na última correntinha, sigo aqui fazendo meu trabalho, faço mais uma correntinha, outra correntinha, mais uma correntinha, né? Então, aqui depois dos 3 pontos baixos, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, aqui na última, aqui, eu vou colocar mais um ponto baixo, certo? Finalizei aqui, então, a minha primeira carreira. Agora, eu vou pegar aqui no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixo e já vou marcar esse ponto. Aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Então, já fiz o meu primeiro pontinho.
Agora, eu vou fazer aqui o segundo pontinho, finalizando aqui o meu primeiro aumento. Vou fazer aqui no lado mais um aumento, certo? Agora, vamos seguir aqui, vamos fazer um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo. Na próxima aqui, já vamos fazer os nossos aumentos. Vão ser no total de 3 aumentos. Então, aqui o meu primeiro aumento. Na próxima, o meu segundo aumento. Na próxima, o meu terceiro aumento. E vou seguir aqui o meu trabalho, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, aqui o nosso primeiro ponto baixo, nosso segundo ponto baixo, nosso terceiro ponto baixo e nosso último pontinho que vamos fazer um aumento. Certo? Finalizei aqui a solinha da minha sandalinha. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador e vou vir aqui, ó. Vou virar aqui o meu trabalho e vou pegar aqui a alcinha, entre meio aqui a alcinha e um pontinho de trás aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, na correntinha, no meio da correntinha, pego uma alcinha lá de trás e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no meio da minha correntinha, pego uma alcinha lá de trás, ó, do meu trabalho, e eu vou puxar aqui o fio do novelo e vou fazer um ponto baixíssimo. Você vai fazer essa sequência entrando aqui no meio da correntinha, tá? Pegando aquela alcinha de trás e fazendo um ponto baixíssimo até nós chegar aqui, aonde nós começamos, certo? Então, ficou assim a sandalinha. Eu finalizei aqui toda a minha carreira com pontos baixíssimos. Agora, vamos fazer a alcinha aqui, né, da nossa sandalinha. Então, eu já finalizei aqui, escondi o meu fio, tá? Também finalizei esse fiozinho aqui no início do nosso trabalho, escondi ele no trabalho. Agora, vamos vir aqui no meio aqui, ó, tá? Vamos pegar a linha do novelo e vamos iniciar aqui a alcinha da sandália. Então, fiz aqui o meu ponto baixo, eu vou fazer 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui no outro lado do meu trabalho, sempre tentando alinhar aqui. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, e está pronta a sandalinha. Aí, esses fiozinhos aqui que sobram, vocês vão dar o acabamento com agulha de tapeceiro, tá? Esse último fio aqui, ó, que nós fizemos o ponto baixíssimo, vocês deixam um pedacinho de fio, uns 10 centímetros mais ou menos, porque nós vamos costurar essa sandalinha no nosso Papai Noel, certo? Agora, pessoal, vamos fazer, então, o óculos do nosso Papai Noel. Essa parte é opcional, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu anel mágico. Vou colocar dentro desse anel 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui, ó, nesse meu primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou inserir a minha agulha aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha. E no mesmo ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Certo? Aqui, então, eu vou cortar o meu fio.
vou puxar esse fio aqui e vou dar o acabamento com a agulha de tapeceiro, vou esconder ele entre meio aqui. Esse fiozinho aqui do nosso anel, nós vamos fechar ele. Então, aqui nós vamos fechar esse anel mágico. Com todo o capricho do mundo, tá? Pra ficar bem fechadinho esse nosso anel. Ó. Depois, é só dar o acabamento. Então, fiz aqui as minhas duas partezinhas do óculos dele. Agora, nós vamos fazer a partezinha aqui do meio do óculos. Então, eu vou fazer diferente essa parte, tá? Eu vou usar aqui um pedacinho de linha preta, fiz um nozinho aqui. Vou pegar um pedacinho aqui, né? Uma partezinha aqui do meu óculosinho. Vou ir para a parte de trás, vou inserir aqui a minha agulha. Certo? Prendi bem o meu nozinho, vou vir aqui, ó, no meiozinho do meu trabalho, sendo que essa parte puxadinha aqui é pra fora, tá? E agora, eu vou pegar a outra parte aqui do meu trabalho, olha. E aí, eu vou tentar alinhar essas duas partes aqui, pra ficar bem igualzinho o óculosinho. Então, aqui, ó, vou alinhar uma parte com a outra, vou inserir aqui a minha agulha. Eu vou deixar aqui um vãozinho, tá? Que esse vãozinho aqui vai ficar em cima do narizinho. Então, aqui, ó, deixei um vãozinho. E aqui, agora, eu vou dar o acabamento, não puxando esse vão, tá? Então, aqui, vocês têm que ter um pouquinho de cuidado nessa parte. E aqui, vocês vão escondendo o fio por dentro das alcinhas do trabalho, na parte de trás, tá? Esse fiozinho aqui, ó, vocês vão deixar, porque nós vamos costurar ele na peça. Se por um acaso você não quiser costurar ele e quiser apenas colar, tem essa opção também. E aqui, então, vocês só fazem o nozinho, escondem o fio e podem cortar ele, tá? Agora, então, pessoal, vamos fazer o chapeuzinho do nosso Papai Noel. Vamos iniciar aqui com um anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. Agora, vamos fazer 6 aumentos. Dois pontos baixos para cada pontinho de base. Fiz aqui, então, os meus 6 aumentos, agora vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer essa sequência até o final do nosso trabalho. Então, aqui fiz o meu primeiro ponto, e agora eu faço o meu aumento. Fiz aqui, então, meu um ponto baixo em aumento. Nessa próxima carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência até o final do nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, já finalizei os meus 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo, pegando no meio aqui da alcinha, ó. Tá? Então, você vai fazer essa sequência, pegando aqui no meio das alcinhas, até o finalzinho aqui do meu trabalho. Para não ter perigo de você se perder, você pode marcar aqui o primeiro ponto baixíssimo. Então, aqui, finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos. Agora, aqui, nós vamos trabalhar
nos pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vamos fazer um pontinho para cada ponto da nossa base. Sempre lembrando, tá, pessoal, de marcar aqui o primeiro pontinho. E agora, nós vamos trabalhar carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pessoal, então, aqui, após aqui os meus pontos baixíssimos, né? Nós fizemos uma carreira em cima desses pontos baixíssimos. E depois, aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixos sobre pontos baixos, certo? Então, vocês vão fazer aí 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, nós também vamos fazer carreira de ponto baixo, perdão, ponto baixíssimo, certo? Então, aqui eu vou marcar o meu primeiro ponto baixíssimo. E vamos fazer ponto baixíssimo para cada pontinho da nossa base. Até chegar aqui, ó, no finzinho aqui do nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, ó, fiz então a minha carreira aqui, ó, de ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesses pontos baixíssimos. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Ó, fiz o meu primeiro ponto baixo, vou vir aqui, ó, no meu ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas e vou fazer um aumento aqui. Fazer um aumento aqui, pegando as 2 alcinhas. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer essa sequência até o finalzinho do meu trabalho. Então, aqui, eu fiz o meu um ponto baixo e meu um aumento. Olha, já tá fazendo aqui a voltinha do nosso chapéu. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, vou fazer o meu segundo ponto baixo e aqui vou fazer o meu aumento. Vou fazer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o finalzinho aqui do meu trabalho. Então, fiz aqui os meus 2 pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuições. Um pontinho para cada pontinho da base do nosso trabalho. Então, fiz aqui a minha carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, vamos fazer aqui ao redor de todo o nosso trabalho, ponto baixíssimos, certo? Pessoal, então aqui, agora vamos fazer o cabelinho do nosso Papai Noel. Então, aqui eu fiz no total de 20 correntinhas. E eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, dentro de cada correntinha desse meu trabalho, certo? Eu vou fazer essa sequência até o finalzinho do meu trabalho e depois essa partezinha que nós vamos costurar no nosso trabalho.
do cintinho do Papai Noel. Então, aqui, ó, eu fiz 35 correntinhas, tá? Pra fazer o cintinho. Agora, nós vamos fazer em cada pontinho dessa correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Em cada uma, certo? Nós vamos fazer ponto baixíssimo e vamos fazer essa sequência de pontos baixíssimos por todo o nosso trabalho. Depois, nós vamos costurar essa pecinha aqui na cinturinha do nosso Papai Noel. Agora, aqui, vamos fazer a fivelinha do cintinho do Papai Noel. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou colocar 7 pontos baixos dentro desse anel. Depois, eu vou fechar o meu anel mágico e costurar na peça. Então, agora, vamos fazer a água de coco do nosso Papai Noel, o nosso coquinho que o Papai Noel vai estar segurando. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. Eu vou colocar nesse anel mágico 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, é 2 pontinhos para cada pontinho de baixo, certo? Caramelo para fazer a parte de cima do nosso coquinho. Então, é só trocar a cor aqui. Essas linhas aqui a gente vai cortar, então o verde aqui vamos cortar. Vamos fazer um nozinho aqui de acabamento, para o nosso trabalhinho não desmanchar. Lembrando que esse coquinho também é uma parte opcional para a decoração do seu Papai Noel, certo? Mas, como o coquinho lembra muito a praia, então, ele foi feito desta maneira. Então, aqui, eu já vou tirar aqui o meu marcadorzinho. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer 5 diminuições. Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5 diminuições e vou fazer aqui mais uma diminuição. Aqui, então, você já pode encher o seu trabalho com a fibra. Então, agora, fiz aqui as minhas 6 diminuições, coloquei aqui a minha linha na agulha de tapeceiro e enchi já aqui o meu trabalhinho, olha. E agora, eu vou fazer aquele ponto invisível. Então, seria o meu anel mágico invisível aqui. Pegando essas alcinhas aqui do ponto. Olha. E assim eu fechei o meu coquinho. Aí, essa linha aqui, eu passo aqui por dentro. Se você quiser, você já pode costurar também no seu Papai Noel. Ou você pode colar também. Agora, vamos fazer aqui a partezinha
que é o canudinho, né, do Papai Noel. Então, aqui, ó, eu vou puxar aqui o meu fio do novelo. E vou fazer aqui pontinhos baixos, ó, vou fazer correntinhas. Então, vou fazer aqui uma, duas, umas 3 correntinhas, 4, olha. Aí, agora, eu só volto trabalhando aqui, fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3. Coloco aqui o meu trabalho e faço um ponto baixíssimo. Faço aqui um pontinho baixíssimo, certo? E vou esconder esses fiozinhos no meu trabalho. Então, chegamos ao final do nosso projeto. Olha como ele ficou. Nosso Papai Noel que adora curtir aí uma praia, tomando a sua aguinha de coco, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado.